inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil, traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Opa! Antes de começarmos o vídeo, quero te fazer uma pergunta. Você gosta deste canal? Gosta dos livros e materiais que trago aqui? Pois muito bem, é com você que eu quero falar. Traduzir, adaptar, revisar, gravar e editar dá muito trabalho. Mas eu faço isso porque realmente acredito que todas essas coisas estão impactando e mudando vidas para o reino de Deus. De fato, existem muitos livros abençoados que ainda não estão disponíveis em português, e meu objetivo é traduzir cada um deles para a língua portuguesa e assim abençoar a vida de todos aqueles que falam e entendem esse idioma. Mas nem sempre eu consigo esses livros de graça. Muitas vezes eu tenho que comprar e nem sempre é barato. Atualmente, a cotação do dólar está mais de R$5. Então, um livro que custaria $10, em real, acaba custando R$50 ou mais. É por isso que eu preciso da sua ajuda com essa obra. Através da sua contribuição, poderei fazer muito mais e chegar mais longe com esse trabalho. Então eu te convido a ser um mantenedor dessa obra, pois com a sua oferta, muitos livros serão traduzidos e postados aqui para impactar e mudar a vida de muita gente. Sim, essa é uma forma legítima de levar o reino de Deus ao mundo e você pode ser parte disso. Contribua através da chave Pix que está aparecendo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Caso você não possa ver, por algum tipo de deficiência visual, a chave Pix é verdadedapalavra777@gmail.com. Vou repetir, verdadedapalavra777@gmail.com. Se você estiver em um país que não tem Pix, você também pode fazer uma transferência via PayPal pelo e-mail que também está no primeiro comentário, ou se preferir, pode entrar em contato comigo pelo Telegram para vermos outro meio de enviar sua oferta. Lembre-se que eu estarei orando sobre a vida de todos aqueles que ofertarem para que experimentem uma colheita ainda mais abundante. Haja de acordo com a sua fé. O meu muito obrigado pela sua atenção e pela sua contribuição. E agora, fique com o vídeo. Série Dons do Espírito. Primeiro livro. Do céu vêm as armas de Deus para a igreja. Norvel Reis. Tradução, adaptação e leitura. Mark Janderson, 2024. Agora, irmãos, com relação aos dons espirituais, não quero que ignoreis. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Capítulo 1. Deus tem um grande chaveiro. Do Espírito flui a vitória para todos os que pertencem à Igreja de Deus, para todos os que creem no poder do Espírito. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
1 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 7. Você pode dizer: eu recebi uma manifestação do Espírito e fui abençoado. Irmão e irmã, Jesus te abençoa porque Ele te ama. Jesus poderia te abençoar hoje, mas você poderia morrer na próxima semana com câncer. Está claro? Você recebe coisas de Deus porque crê na Bíblia. Há muito mais na Bíblia para crer do que apenas acreditar que Deus é um Deus bom. Agora, Deus é um Deus bom e você deve crer que Deus é um Deus bom. Mas Deus tem coisas que Ele quer te dar. Ele tem 9 dons que deu à igreja. E todas essas manifestações deveriam ser manifestas na igreja. Elas são dadas para o lucro a cada homem e a cada mulher e a todos que pertencem à igreja de Deus. Eles descem do céu. São chamadas de armas. Você está em uma batalha. Você diz: o que você quer dizer com estou em uma batalha? A batalha já foi vencida por Jesus. Mas você não é Jesus, está claro? A batalha já foi vencida por Jesus. O preço já foi pago. Na cruz, o preço já foi pago pelas marcas nas costas dele para sua cura. Ele já esteve no inferno. Já tomou as chaves do diabo. Ele tem um conjunto de chaves para te dar. Jesus disse: a igreja que eu edifico, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja precisa dos dons do Espírito operando nela, das armas de Deus, para que você saiba o que o diabo está tentando fazer com você. Os dons te dão poder pela fé para fazer qualquer coisa, trazer cura, milagres, línguas e interpretação para edificar e profecia para edificar toda a igreja. Jesus disse: quando você nascer de novo pelo Espírito de Deus e se tornar parte da igreja, eu te darei um molho de chaves, crente. E isso é tudo que você vai conseguir. Isso é tudo nesta terra. Você herdou o céu quando nasceu de novo. Mas é isso que o Senhor Jesus Cristo quer que você entenda. Você ainda não está no céu. Você está morando aqui. Você tem que ir trabalhar todos os dias e você tem que lutar contra demônios. Há um grande depósito de bênçãos no céu para o crente. Jesus disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Há muitas coisas no reino dos céus, mas isso não é um sinal de que você as conseguirá. Tudo depende de encontrar a chave correta. Há uma chave no grande chaveiro de Deus que diz cura divina. Isso não significa que você será curado, no entanto. Tudo depende se você dedicar tempo para estudar a palavra de Deus e encontrar a chave para a cura. Mesmo depois de encontrá-la, você precisa tirá-la de lá, pegar e inseri-la no céu pela fé. E você mesmo tem que girá-la, colocar ação na sua fé. E quando fizer isso, a cura fluirá para você. Claro, se você não memorizou alguns versículos de cura e não sabe onde eles estão na Bíblia e não dedicou tempo para encontrar a chave certa, é melhor já encomendar as flores se você estiver morrendo, porque você não será curado. Não é uma possibilidade. Você não será curado. Eu tive uma boa mãe cristã que morreu de câncer aos 37 anos, deixando 3 crianças pequenas na terra chorando e torcendo as mãos porque a mãe se foi e nunca mais voltaria para casa. Eu era um menino de 10 anos, de cabelos loiros, quando minha mãe morreu. Ela nunca encontrou a chave para a cura. Depois que orei e fui para o céu e Deus começou a falar comigo, eu disse: por que minha mãe não foi curada, Jesus? Ela te amava. Ele disse: a igreja que ela frequentava nunca lhe ensinou nada sobre como receber meu divino poder de cura. Você só sabe o que te foi ensinado. Isso é tudo que você saberá. Você nunca saberá nada além disso. Há uma chave no chaveiro de Deus que diz sucesso, sucesso financeiro. A maioria das pessoas nunca a encontra. Há uma chave ali que diz sucesso espiritual. Deus te leva para as coisas do Espírito. Deus quer que as coisas do Espírito aconteçam. Há todos os tipos de coisas boas no conjunto de chaves que Jesus dá ao crente. Mas se você não for um estudante das Escrituras, nunca encontrará a chave. Essa é a parte triste e doentia.
Se você não estudar as Escrituras e não reservar tempo para cavar e ler, você nunca entenderá. Jesus disse: "A igreja que eu edifico, as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Versão King James. Não é justo que pessoas doentes entrem na igreja e tenham que voltar para casa doentes. Pratique o ministério da imposição de mãos e garanto que o poder de cura de Deus fluirá das suas mãos para a pessoa doente. Saia pelas ruas, vá até seus vizinhos e imponha as mãos sobre eles em nome de Jesus e veja o poder de cura de Deus entrar neles. Alguns vão aceitar, outros não, mas isso não terá nenhuma importância. O poder virá através de você. Jesus te deu as chaves. Leia a Bíblia você mesmo e descubra o que há nela. Memorize o que você recebe de Deus. Conheça e memorize o capítulo 12 de 1 Coríntios. Saiba que isso está vivo e Deus quer te dar as armas. Se você internalizar o capítulo 12 de 1 Coríntios, será como qualquer outra coisa. Quando você precisar de algo, o Espírito Santo virá e começará a se manifestar para te ajudar. Não importa se é o dom da fé, o dom de operar milagres ou qualquer outro dom, mas ele virá conforme a vontade do Espírito. Você não pode obrigar Deus a fazer isso, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme ele deseja. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 12 e versículos de 18 a 21. Você precisa de todos os dons do Espírito. Você não pode dizer: eu tenho o dom de cura, não preciso de milagres. Ou, eu tenho o dom de milagres, não preciso de profecia. Ou, eu tenho o dom de sabedoria, não preciso de línguas e de interpretação. Deus diz que você vai precisar de cada um deles. Chegará um momento em sua vida em que você precisará de cada um dos dons do Espírito, porque eles são armas de Deus para combater o diabo. Não importa o quanto você conhece a Bíblia, não importa o quanto você adora a Deus, não importa o quanto você grita, o diabo não está morto e ele vai te atacar. Você tem que se observar bem de perto. O diabo está maluco. Você se observa bem de perto para não acreditar naquele espírito que está tentando vir até você e aparecer como um anjo de luz para te fazer pensar que as coisas estão certas e não estão. A Bíblia diz que nos últimos dias o diabo fará milagres. Então, eu não acredito nem na metade do que vejo e em quase nada do que ouço. Só porque você vê um milagre realizado, isso não é sinal de que o sujeito foi enviado por Deus. Deus já te avisou. Nos últimos dias, o diabo fará milagres. Você precisa que o doce Espírito Santo se manifeste, mas você tem que crer nas manifestações do Espírito Santo para obtê-los. Você precisa de cada um dos dons do Espírito. O dom da fé é um dom de poder, onde o poder de Deus explode e vem sobre você e te transforma no que Deus precisa que você seja naquele momento. O dom da cura é o poder curador de Deus que se manifesta repentinamente. O terceiro dom de poder é a operação de milagres. Certa vez, um bebezinho estava em um poço e não conseguiram tirá-lo de lá. De repente, Deus fez uma grande pedra bem na frente deles. Eles subiram na pedra e tiraram o bebê. Isso é um milagre. Esse tipo de poder está disponível. Existem 3 dons de revelação. A palavra de sabedoria aponta para o futuro. Quando você precisar aprender sobre coisas
que o Espírito virá a você no futuro, Deus te dirá uma palavra de sabedoria, conforme a vontade do Espírito. A palavra de conhecimento é uma manifestação do Espírito, onde Deus te mostra a condição de coisas na sua casa, no seu negócio, na vida de alguém que Ele quer que você ajude. Ele te mostra a condição disso agora, para que você possa fazer algo a respeito agora. O outro dom de revelação é o discernimento de espíritos. O Espírito Santo se manifestará e te mostrará algum espírito no qual ele não quer que você se envolva. Se alguém tiver um espírito instável, um espírito que não é de Deus. Os dons vocais são profecia, línguas e interpretação. Profecia é quando o poder de Deus chega até você e o Espírito Santo se manifesta dentro de você e o dom do ministério começa a ferver sobrenaturalmente. Palavras em uma língua conhecida, palavras que você conhece, que Deus quer que você se levante e fale. Línguas. O Espírito de Deus se manifestará e línguas começarão a fluir de você continuamente. Então, o poder de Deus virá sobre outra pessoa em manifestação e lhe dará interpretação para explicar e dizer em inglês ou em português o que você disse em línguas. Esse é o poder de Deus. Essa é a soma e a substância dos dons do Espírito. Capítulo 2. Entrando em forma para receber. Como posso me preparar para receber os dons do Espírito? Você pergunta. Só há uma maneira que eu conheço. Você, antes de tudo, tem que ser liberto de si mesmo. Enquanto você estiver envolvido em algum velho espírito denominacional e pensar que Deus trabalha assim, e Deus trabalha assado, e o meu povo faz isso, e meu povo faz aquilo, você precisa tirar todo esse lixo de dentro de você. Você tem que arrancar tudo isso do seu interior. O Espírito Santo está dentro de você agora. Como você tira isso de si? Você tira isso de si mesmo pelo fogo de Deus. Deus tem fogo em seu espírito. Você entende isso? Lembra-se do dia de Pentecostes, quando Deus enviou fogo com o Espírito dele? O fogo de Deus segue o Espírito de Deus. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes dava expressão, e línguas de fogo estavam no topo de suas cabeças. O que o fogo faz? Ele queima. O fogo de Deus queima. Queima, destrói, apaga, faz desaparecer coisas que não precisam estar ali. João Batista disse-lhes que ele estava vindo. Eu, na verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11. Há tantas pessoas do Evangelho pleno que deveriam saber mais, mas não sabem muito sobre o fogo de Deus. O fogo de Deus é muito importante para libertar uma pessoa, para queimar a palha. Em outras palavras, você precisa ser liberto de si mesmo para poder receber o que o Espírito Santo deseja te dar. Quer você saiba disso ou não, você é seu pior inimigo. Quero dizer, você não precisa fazer o que o seu cônjuge faz. Você não precisa fazer o que os seus filhos fazem. Não importa se seu companheiro não ora. Você tem o privilégio de entrar no quarto dos fundos, fechar a porta e orar por 2 horas e adorar a Deus, você mesmo, se quiser. Você não pode seguir o que outra pessoa faz. Você tem que orar sozinho. Você mesmo tem que se apegar a Deus. Você mesmo tem que adorar a Deus. Seu cônjuge pode adorar a Deus 3 horas por dia e orar 2 horas por dia, mas isso não te trará nenhuma vitória do céu. Você tem que fazer isso sozinho. Jesus é um Jesus pessoal. Você não pode viver da experiência de Deus do seu cônjuge. Não pode viver da experiência de Deus de seus parentes. Você não pode viver com Deus apenas porque sua mãe era uma boa cristã. Você tem que dobrar seus joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, pessoalmente, e fazer dele o Deus vivo da sua vida. O mundo espiritual é real, e todos esses lindos dons que Deus quer te dar são armas de Deus para a igreja. São armas para acabar com as obras do diabo. Deus não quer que seus crentes, seus filhos, tolerem o diabo. E você não teria que tolerá-lo se não o ouvisse.
Jesus disse para não dar ouvidos ao diabo. Você não pode acreditar em nada do que ele diz. A verdade não está nele. Você apenas tem que observar seu poder enganador. Ele tentará transmitir uma parte da verdade a você. E isso parecerá muito certo para você. Mas depois de fazer isso, você dirá: como é que entrei nessa confusão? Você não orou e entendeu a mente de Deus. Você fez isso só porque parecia certo. O diabo vai te dar 4 ou 5 coisas que parecem estar certas e te contar uma grande mentira para poder te enganar, te deixando todo atrapalhado, confuso, fraco e perdido. Mas Deus tem armas para que você saiba o que está acontecendo. Mas, irmão Norvel, é difícil para mim receber essas coisas. Como eu me preparo para isso? Esteja disposto a ouvir os 3 dons vocais: línguas, interpretação e profecia. Quando eles saem de alguém sobrenaturalmente e o Espírito Santo testemunha para você, esteja disposto a estudar a interpretação e estudar a profecia. Não fique aí sentado ouvindo línguas e interpretação e diga: isso com certeza foi bom, louvado seja o Senhor. Compre a fita, descubra o que Deus disse, leve para casa e estude. Quanto mais você tocar, quando vem de Deus, mais bonito será. Cada vez que você toca, fica 10 vezes mais doce, assim como a Bíblia, cada vez que você entra nela. Agora, por que você não pode receber essas armas de Deus? Existe alguma razão pela qual você não pode receber esses 9 dons do Espírito como deveria? Claro que existe uma razão pela qual você não pode. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Você anda segundo o Espírito? Eu quero saber o que o Espírito dentro de mim deseja. Você precisa saber disso. Você precisa querer isso. Precisa andar de acordo com isso. Precisa ter fome disso. Todos aqueles erros que cometemos no passado, simplesmente não estávamos interessados no que o Espírito queria. Nós nos envolvemos nisso. Eu. E é por isso que você também teve problemas. Veja, a justiça da lei não será cumprida em você, a menos que você ande segundo o Espírito. Você tem que ter fome do Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 14. O Senhor me lembrou de algo. Ninguém jamais conduziu minha mãe aos versículos de cura. É por isso que ela não conseguiu o que por direito pertencia a um filho de Deus, porque ninguém nunca conduziu nisso. Se alguém a tivesse conduzido verdadeiramente aos versículos de cura, ela poderia ter recebido a sua cura. Os filhos e filhas de Deus são roubados por apenas uma razão, não duas, apenas uma.
porque eles não são guiados pelo Espírito de Deus. Eles são conduzidos por médicos, são conduzidos por eles mesmos. Em outras palavras, isso significa que eles são conduzidos pela carne. As pessoas irão te guiar em todos os sentidos, exceto no caminho da Bíblia. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para voltar a temer, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. O espírito de adoção onde clamamos Pai, andamos por aí clamando Pai. Ó Pai, a cura é para mim. Ó Pai, os milagres são para mim. Pai, os dons do Espírito são para mim. Pai, uma mente clara é para mim. Pai, o sucesso financeiro é para mim. Mas você tem que dizer isso. Você tem que dizer que é para você. Você tem que dizer essas coisas. Enquanto você se perguntar, não funcionará. Deus não responde orações questionadoras. Ele responde orações de fé. Ele responde orações de confissão. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus alguma vez se manifesta a você? Isso é um sinal de que você é um filho de Deus. Certo. Se você e eu somos filhos de Deus, por que não cremos no nosso Pai? Se apenas crêssemos nele, poderíamos receber tudo o que ele quer nos dar. Ele é o Pai e você é o Filho. E o Espírito que está em você dará testemunho de que você é filho de Deus. A Bíblia diz que seu Pai não negará nada de bom a você. Ele dará tudo a você. Capítulo 3. Não é fácil. Você pode perguntar: é fácil se entregar ao Espírito de Deus? Quero dizer, se todas essas armas vêm até você sobrenaturalmente, é fácil para um ser humano se entregar ao poder de Deus para que elas se manifestem? Não, não é. E quando isso começa em sua vida, geralmente vai te assustar. Foi o que aconteceu comigo. O Senhor Jesus tentou me fazer profetizar. Ele colocou palavras em mim e tentou me fazer profetizar. E eu me segurava no banco da igreja. Ele me sacudia e eu chorava. Eu chorava e me segurava no banco da igreja. Eu não faria aquilo. Aquilo me assustava muito. Ele fervia dentro de mim, me dando as palavras, mas eu não queria me levantar e dizê-las. Eu amava o Senhor, mas não queria me levantar e dizer porque tinha medo de dizer algo errado. E eu simplesmente não faria aquilo. Quero dizer, por 2 ou 3 anos, eu me agarrava ao encosto do banco da igreja. Ah, línguas e interpretação podem trazer confiança a você. Podem construir uma base em você. Eu estava em Tulsa, Oklahoma, no apartamento do irmão Reagan, num domingo à tarde. Estávamos tendo uma reunião de oração, uma pequena reunião. O irmão e a irmã Goodwin também estavam lá. Estávamos lá orando. De repente, a irmã Goodwin veio até mim e começou a falar em línguas comigo. E quando ela terminou de falar em línguas, o irmão Goodwin simplesmente se aproximou. E esta é a palavra que ele me disse. Agora, filho, essas palavras que tenho colocado em você, quero que você se levante e fale essas palavras. Quero que você vá para casa e peça permissão ao seu pastor para se levantar na igreja e falar essas palavras. Agora, se o seu pastor recusar, eu vou te dar o ministério de qualquer maneira, mas não ali, em outras palavras. Fui para casa e perguntei ao pastor. Eu disse: Pastor, eu estava orando na casa de Kenneth Reagan e um pastor da Assembleia de Deus e sua esposa estavam lá. Ela falou em línguas e ele interpretou. E o Senhor disse que vai colocar profecia sobre mim, palavras sobre mim. Ele quer que eu me levante e fale essas coisas. Jesus disse para eu ir e pedir a sua permissão. Quando isso acontecer comigo, pode me dar permissão para falar essas palavras? Ah, sim, irmão Norvel, disse ele. Você sabe que pode obedecer a Deus nesta igreja. Apenas vá em frente e obedeça ao Senhor. Então eu disse: Bom, teremos que esperar e ver. E com certeza aconteceu. Cerca de 2 semanas depois, no domingo à noite,
no final do culto. Deus se moveu sobre mim e me derreteu. Desde aquelas línguas de interpretação, eu estive pensando sobre isso. E isso me ministrou, me deu força e confiança. Levantei-me e falei. Depois que eu falei, assim que disse a última palavra, Deus veio sobre mim tão forte e começou a me abençoar tanto que eu simplesmente caí de joelhos e comecei a chorar e ser abençoado. Quando as falei pela primeira vez, Deus me abençoou tanto que mal consegui suportar. Você fala sobre ser abençoado. Rapaz, eu gostaria que ele me abençoasse assim o tempo todo agora. Mas depois que se acostuma a fazer isso, você não recebe esse tipo de bênção toda vez que o faz. Achei que ele iria me levar embora. Por que ele fez isso? Descobri que ele me ama e estava me mimando porque obedeci ao Espírito Santo. Deus é um Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando Jesus começa a me mimar, eu apenas digo: fica à vontade, Senhor. Quando Deus estava me treinando e me educando naqueles dias, tentando me moldar e tirar a denominação de dentro de mim, ele me abençoava. Eu começava a ler a Bíblia pela manhã na cama. Eu ficava muito envolvido e os versículos começavam a saltar para mim. O Senhor começava a me sacudir e eu não conseguia mais ler a Bíblia. Eu simplesmente ficava deitado ali com lágrimas escorrendo dos meus olhos, escorrendo pelo meu rosto. Eu sentia como se todos os meus ossos fossem saltar. Às vezes, ele me sacudia das 8 da manhã até o meio-dia. Minha cama tremia por 3 ou 4 horas. Quer dizer, minha cama tremia. Eu não conseguia nem parar. Eu ficava apenas dizendo: "Oh, Jesus, Jesus, fale sobre ser abençoado." Algumas vezes, meu pastor ia até lá. Minha filha Zona ia para a escola e deixava a porta destrancada. Ele chegava por volta do meio-dia e me ouvia dizer: "Oh, Jesus, oh." Então, ele vinha ao meu quarto. Eu estava deitado na cama tremendo e a cama tremendo. Ele ficava ali na porta e apenas olhava para mim. Eu não prestava atenção nele. Por que eu iria querer deixar Jesus e falar com ele? Ele simplesmente dizia: o irmão Norvel se foi de novo." E ia para casa. Eu o via 1 ou 2 dias depois e ele dizia: "Foi à sua casa, irmão Norvel, mas você estava em outro mundo." Sim, verdade. E eu também não queria voltar. Mas depois de 3 ou 4 horas, ele ia embora. Eu odiava vê-lo sair. Quando eu me levantava, o mundo parecia estar em câmera lenta diante de mim. Tudo parecia muito lindo também. O Senhor é maravilhoso. Então, os dons começaram a operar através de mim, porque fui ministrado por um casal precioso, através do qual o Espírito Santo operou e que sabia como ministrar a mim. O Espírito de Deus sabia exatamente o que eu queria e o que precisava. Eu precisava que o irmão e a irmã Goodwin ministrassem a mim. Eu precisava que Deus me dissesse: "Estou colocando palavras em você e, filho, eu quero que você se levante e as pronuncie." Capítulo 4. Línguas e interpretação. Uma arma poderosa. É importante que você ouça o que o Espírito de Deus te diz. Você tem que ter a mensagem certa na hora certa. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo a você. Eu estava em Jackson, Mississippi, numa convenção do Evangelho Pleno. Fui um dos palestrantes. Kenneth Copeland foi o outro. Keller, que estava no comando, veio até mim e disse: "Norvel, não sei o motivo, mas o Espírito de Deus disse para você falar esta noite cerca de 15 a 20 minutos antes de eu colocar o principal palestrante." Kenneth Copeland foi um dos palestrantes da convenção, mas não falou naquela noite. Porém, ele estava sentado na plataforma com várias outras pessoas. Levantei-me e comecei a falar. Eu estava dando um testemunho sobre fazer algum trabalho de rua, trabalhar com viciados em drogas. Estava contando como conseguir salvar um alcoólatra na frente de um Dairy Queen, uma sorveteria americana famosa. Ele pulou na frente do Dairy Queen gritando:
Estou salvo! Estou salvo! Eu estava falando há cerca de 17 minutos. Naquela época, quase metade dos meus negócios estava falida. Minha filha estava em uma gangue e as coisas pareciam estar uma bagunça. Tudo estava bagunçado em geral, exceto eu. Eu não estava bagunçado e não iria ficar bagunçado. Continuei caminhando e trabalhando para Deus, bem no meio de tudo isso. Irmão e irmã, eu sei o que significa cada membro da sua família ir embora e você ficar sozinho em casa. Eu sei o que é ter quase todos os seus negócios falidos e você nem mesmo ter dinheiro suficiente em sua conta bancária para pagar sua secretária. Você tem que orar pelo salário da sua secretária por 3 anos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é falar com montanhas grandes. Sei o que é agradecer a Deus quando no natural não há luz em lugar nenhum. Tudo está na escuridão, sem esperança. Eu sei como é quando o diabo vem e fala com você por 3 anos. Não vale a pena, não vale a pena. Durante 3 anos, ele me bombardeou. Eu encontrava minha filha e às vezes ela falava comigo e às vezes não. Andei assim por 3 anos. Eu estava no meio disso quando me levantei dando testemunho sobre o alcoólatra que foi salvo na frente do Dairy Queen. De repente, surgiram línguas na congregação, línguas poderosas. O poder de Deus caiu sobre a congregação e eles começaram a chorar e chorar. Kenneth Copeland levantou-se e deu a interpretação. A interpretação durou cerca de 22 minutos. Bom, aqui é algo que eu gostaria de salientar para você. Às vezes você terá línguas curtas e uma interpretação longa. Muitas pessoas que ensinam sobre os dons do Espírito não ensinam corretamente. Elas se confundem entre tradução e interpretação. Tradução significa que você fala, por exemplo, 15 frases em francês e não sabe o que diz. Então, você consegue alguém para traduzir para o inglês, palavra por palavra. Interpretação não é isso. Suas línguas podem ser muito poderosas. Suas línguas podem ser curtas e a interpretação pode ser longa ou vice-versa. Você pode começar a dar a interpretação e Deus começar a mover-se em você, e o Espírito de Deus pode não te deixar ir por um tempo. Você tem que entender isso. Quando alguém se levanta e fala em línguas por 5 segundos, não tente falar em português pelo mesmo tempo que ele falou e então pare. Apenas siga o Espírito de Deus, só isso. É interpretação e não tradução, entenda bem. Deus te diz a interpretação. O Espírito Santo queria ministrar a mim. Deus me atingiu e eu agarrei o púlpito e comecei a chorar e me pendurar no púlpito. Nessa interpretação, Ken falou, ele me disse que a razão pela qual Deus encontrou favor em mim foi por causa da minha posição ousada e intransigente em sua palavra. Recusei-me a vacilar. Deus disse, vou trazer sua filha de volta e vou mudar seus negócios, e quando eu terminar de te abençoar financeiramente, será como o profeta do passado. Os homens olharão para você e dirão, como ele faz isso? E ele disse, filho, vou te levar em 3 manifestações diferentes. Vou te levar para o mundo espiritual. Te mostrarei e revelarei todo o funcionamento do reino do diabo e como ele opera. E ele já fez isso. Ele me levou pelo ar em 3 manifestações diferentes e me deixou flutuar pelo ar. Flutuar sobre as cidades, flutuar pelas ruas, flutuar como um gavião. Ele me deixou flutuar pelo ar, para trás e para frente, assim como os demônios à espreita, famintos, buscando desesperadamente encontrar algum ser humano estúpido em quem possam viver. Eles estão procurando uma morada de carne feita à imagem de Deus. O mestre deles odeia muito a Deus. Eles queriam entrar na carne que foi feita à imagem de Deus. Se demorarem muito e não conseguirem encontrar alguém em quem entrar, viverão em animais por um tempo. Mas se puderem, eles entrarão em um ser humano. Eles gostam de viver em seres humanos para que possam amaldiçoar a Deus pela boca do indivíduo. Isso lembra alguns de seus parentes? Agora você sabe o que há dentro deles. Não oprimido, não deprimido, não obcecado, possuído. Possuído. Eles estão lá dentro.
Quando um homem começa a amaldiçoar a Deus, ele está possuído pelo diabo. O diabo já assumiu o controle de sua caixa vocal. Então, é assim que os demônios agem. Eles não têm pressa. Os demônios simplesmente andam para trás e para frente, como um bando de falcões em câmera lenta. Não existem apenas alguns milhares deles. Existem centenas de milhares deles no ar que não têm corpos para viver. E eles querem corpos para viver. Eles vão tentar pegar o seu corpo. Tentar. Eles não poderão viver em seu corpo enquanto você pertencer à Igreja de Deus e se curvar diante de Deus e o adorar. Não enquanto você viver sua vida para Deus. Não contanto que você ore e leia sua Bíblia. Demônios nunca viverão em seu corpo. Nunca. Nenhum dos demônios do inferno pode enlouquecer você. Você nunca irá para um hospital psiquiátrico enquanto ler a Bíblia, orar, adorar a Deus e louvá-lo. Cada pessoa em um hospital psiquiátrico, com as quais já trabalhei, estavam fazendo coisas malucas, erradas em seus corpos, com sua carne. Elas fazem isso porque o espírito errado entra nelas e as faz agir assim. Veja, os demônios são personalidades sem corpo. Quando um determinado demônio entra em uma pessoa, essa pessoa se torna o que esse demônio é. Quanto mais tempo o demônio opera através daquela pessoa, mais forte ele se torna e mais perversa ela se torna. Uma manifestação de línguas e interpretação pode lançar essa pessoa no reino de Deus e fazê-la se arrepender. Uma profecia pode sair dos lábios de um homem e sacudir tanto aquela pessoa, se ela estiver sentada ali, que ela cairá no chão e se arrependerá diante de Deus. Essa é a importância das armas de guerra de Deus. Capítulo 5. Deixe o fogo de Deus queimar tudo. Você diz: eu gostaria de poder ficar em forma, irmão Norvel. Ajude-me a ficar em forma para receber os dons do Espírito, para fazer o que Deus quer que eu faça. Certo. Você sabe como Deus me preparou para receber facilmente os dons do Espírito? Ele começou a queimar. O fogo de Deus começou a queimar dentro de mim as maneiras dos homens e a me tornar um vaso através do qual o Espírito de Deus pudesse se manifestar, porque eu o permitia. Ele quer se manifestar mais através de você e de mim, mas você precisa se tornar uma pessoa que permita isso. Às vezes, você precisa ser como uma massa de modelar. Deixe Deus te moldar e fazer o que Ele quiser com você. Eu não sabia que o fogo de Deus iria queimar essas coisas em mim. Eu gostava de futebol americano. Você entende isso? Também gostava de outros esportes, mas eu gostava de futebol americano universitário. Há alguns anos, eu estava indo para Augusta, na Geórgia. Um amigo meu me disse para procurar algumas pessoas quando eu chegasse lá. Eu as procurei porque ele me disse para fazer isso. Elas eram pessoas realmente preciosas. Um pastor da Igreja de Deus e sua esposa. Insistiram que eu ficasse na casa deles em vez de me hospedar em um hotel. Então dormi à noite na casa pastoral. De manhã, o pastor veio até mim e disse: Norvel, estive orando e o Senhor me disse que queria que você ficasse na minha igreja e pregasse no domingo. Eu disse: Pastor, já planejei meu fim de semana. Sairei daqui no sábado de manhã, irei de carro até a Universidade da Geórgia e assistirei o Tennessee vencer a Geórgia. Ele queria assistir a um jogo de futebol americano. Bom, ele disse, estou apenas te contando o que o Senhor me disse. Voltarei e pregarei aqui em outra ocasião, pastor. Tenho meu fim de semana todo planejado, eu disse. Eu queria tanto ver o Tennessee vencer a Geórgia. Só estou te contando o que o Senhor disse, disse ele. Então, fiquei mais uma noite. Ele veio até mim na sexta-feira à noite e disse: Irmão Norvel, o Senhor tocou em mim novamente e pediu que eu te dissesse que Ele queria que você ficasse aqui na igreja e pregasse no domingo. Eu disse: Pastor, eu já te disse que voltarei outra hora e pregarei em sua igreja. Eu prometo, voltarei e pregarei em sua igreja algum dia. Ele disse: Estou apenas te contando o que o Senhor me disse. O Senhor não me tinha dito para não ir ao jogo de futebol americano. Não, Senhor. Ele não me tinha dito para não ir ao jogo de futebol americano. A razão pela qual ele não tinha me dito era porque eu não tinha perguntado a ele. E eu não ia perguntar,
Eu não tinha nenhuma intenção de perguntar. Eu já tinha decidido o que ia fazer nesse fim de semana. Aí vem esse pregador pentecostal tentando estragar meu fim de semana. Comecei a pensar um pouco sobre isso, mas ainda não estava convencido. Eu queria tanto ver o Tennessee vencer a Geórgia. Sábado de manhã, levantei-me e ia partir em poucos minutos. O pastor veio até mim e disse: "Você não foi à igreja desde que chegou aqui. Eu quero que você passe por lá e veja nosso santuário antes de ir embora. Mas", disse ele, "você não deveria estar indo embora, Norville. O Senhor falou comigo de novo na noite passada. Ele disse que quer que você fique na minha igreja e pregue no domingo." "Eu já te disse, pastor", eu disse. "Quero ver o Tennessee vencer a Geórgia." "Bom, só estou te contando o que o Senhor disse", disse ele. Então eu comecei a me preparar para sair. Saí e abri a porta do porta-malas do meu Cadillac vinho novinho e coloquei minha mala lá dentro. Voltei para o quarto para pegar minha mala de roupas. Quando cheguei na casa pastoral, a esposa do pastor começou a falar comigo. Eu estava sentado lá, cuidando da minha vida, e de repente meu coração começou a doer. Comecei a segurar meu peito. Ela disse: "Irmão Norville, você quer que oremos por você?" Eu disse: Não, tá tudo bem. Não, está tudo certo." Mais ou menos nessa hora, o telefone tocou. Quando ela voltou da ligação, disse: "Nosso zelador acabou de ter um ataque cardíaco na igreja. Um ataque cardíaco muito grave." O pastor ligou e nos pediu para orar por ele. Então nós oramos. Ela caiu no chão e começou a orar. Caí no chão perto da mesa de centro e comecei a orar na sala. Ela estava orando e orando, e eu estava orando e orando. Enquanto orávamos, o telefone tocou novamente. Quando ela se levantou e foi atender, de repente, o Espírito Santo explodiu dentro de mim e a alegria começou a ferver dentro de mim. Eu me senti tão bem que mal consegui suportar. Aquela dor que eu estava sentindo no coração simplesmente foi embora. Eu me senti muito bem e a alegria começou a ferver dentro de mim. Pensei que o Senhor o tivesse curado. Então, ela voltou e disse: "O zelador está morto." Eu pensei: "Rapaz, então o que será que foi aquilo?" Mas o Senhor me mostrou a mesma manifestação novamente quando a menina morreu. Porém, Ele me mostrou que ela foi para o céu. Ela disse: "Ele nem mesmo era salvo. Sua esposa é salva, mas ele não era salvo, irmão Norville. Nunca conseguimos salvá-lo." O homem era dono da loja do outro lado da rua da igreja. Ele só queria fazer o trabalho de zeladoria da igreja para ajudá-los, mas ele não era salvo. Ela me perguntou: "Você pode ir até a loja comigo e contar para a esposa dele?" Eu disse: "Ah, sim, claro. Esse tipo de coisa acontece. Não preciso ir embora agora. Claro, eu irei lá." Entramos no carro e fomos até a loja. Chamamos a mulher de trás do balcão e pedimos a ela que se sentasse. A esposa do pastor disse: "Tenho que te contar uma coisa. Seu marido acabou de falecer." A mulher desabou e começou a chorar. Começamos a orar por ela. Mais ou menos na hora em que terminamos de orar, o pastor assistente entrou. Eu estava ali conversando com ele quando, de repente, o Espírito de Deus veio sobre mim e disse: "Vá até a igreja e ore." Eu estava ali tremendo na loja. Eu disse: "Senhor, a porta da igreja está aberta." Ele disse: "Não, mas a porta lateral está." Quando o pastor voltar, eu disse: "Diga a ele que estarei na igreja orando." Deus me disse para ir à igreja orar. Por que Deus queria que eu fosse à igreja e orasse? Ele queria que eu fosse à igreja e orasse porque não tinha muito bom senso. Deus sempre quer que você ore, especialmente por si mesmo, quando você ainda está enganado. Entrei pela porta lateral daquela igreja em direção ao púlpito. Ao entrar, o poder de Deus se moveu em mim e quando cheguei lá, ele simplesmente me derrubou no chão. E quero dizer, simplesmente me derreteu, me deitou no chão. Comecei a orar em línguas sobrenaturalmente. O Espírito Santo através de mim. Orei em línguas por, acho que, talvez 2 horas. Quase tão intensa e rapidamente quanto pude, fazendo intercessão em línguas. Então fui além das línguas. O Espírito de Deus começou a gemer através de mim, e o fogo de Deus veio. Eu podia sentir em minha carne lixo,
incluindo jogos de futebol, sendo queimado dentro de mim. Senti o fogo de Deus queimando tudo dentro de mim. Deitei-me no chão e o Espírito de Deus gemia através de mim, talvez por 2 horas. Depois de mais algumas horas, isso simplesmente parou. Me ergui até ficar sentado. Não conseguia me levantar do chão. Parecia que tudo havia queimado dentro de mim. Minha carne parecia que tinha sido queimada por dentro. Eu não tinha mais vontade de ir a um jogo de futebol americano. De qualquer forma, já era tarde demais. A Geórgia já havia vencido o Tennessee enquanto eu estava prostrado no chão, deitado de costas, gemendo diante de Deus. O fogo desceu do mundo espiritual e queimou os jogos de futebol de mim. Acho que fui a um desde então. Deus pode queimar seus campos de golfe, se isso te afastar da obra de Deus. Não há nada de errado com jogos de futebol que eu saiba. Não há nada de errado em jogar golfe que eu saiba. Mas não adianta perder muito tempo jogando golfe e indo a jogos de futebol se você não vai distribuir folhetos. O fogo de Deus pode vir e queimar isso de você. Decida-se a fazer o que Deus quer que você faça. Diga: Jesus, ajuda-me a fazer o que queres que eu faça. Eu te amo, Jesus. Quero que minha vida conte para ti. Eu sei, Jesus, que só tenho uma chance de ganhar almas, não 2. Ajuda-me a ser um homem de Deus, cheio de poder, cheio de amor e cheio de ousadia santa. Irmão e irmã, não há nada de errado com você hoje que o fogo de Deus, o gemido do Espírito Santo, não possa vir e te livrar disso. Não importa o que seja, gemer diante de Deus vai queimar o joio dentro de você. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Foi isso que ele fez, com línguas e gemidos, intercedendo por 9 reis em Augusta, Geórgia. Para quê? Para obter a vontade de Deus para mim. Qual era a vontade de Deus para mim? Ir ver o Tennessee vencer a Geórgia no futebol ou ficar na igreja e pregar no domingo? O Espírito Santo realizou a vontade de Deus para mim. Quando me levantei e sentei, apoiado em um braço, o pastor e o pastor assistente estavam sentados ali. Eu não conseguia nem me levantar. Eu disse: "Tudo bem, pastor. Pregarei na sua igreja no domingo." Ele disse: "Eu sei." Eu disse: Eu acho que sabe." Preguei no domingo de manhã e fiz o convite por volta do 12:30. Quando fiz o convite, começaram a correr para o altar e se espalharem pelo chão por todos os lados. O Espírito de Deus começou a se mover sobre aquelas pessoas. Muitas pessoas foram abençoadas. Comecei a voltar ao púlpito e me virar para encerrar o culto. Olhei para o relógio e faltavam 20 minutos para as 2:00. Um jovem casal, cerca de 21 anos, subiu ao altar. Eles tinham acabado de se casar. O jovem disse: "Nunca estivemos em um culto assim antes, Senhor Reis. Estamos observando isso há 2 horas e sei que isso é real. Tenho bom senso suficiente para ver isso. Minha esposa e eu queremos ser salvos." Pense só, se eu tivesse encerrado o culto 1:30, eles poderiam ter ido para o inferno. Ele não ficou impressionado 1:30. Ele não se levantou 1:30. Ele saiu do seu lugar às 13:40. O Espírito de Deus estava tentando convencê-lo, mas ele ainda não estava totalmente convencido 1:30. Quando um vendedor vem e tenta te vender algo, você não está convencido até começar a tirar o dinheiro do bolso e pagá-lo. Ele não estava convencido 20 minutos antes das 2:00. Vale a pena obedecer ao Espírito Santo? Depois da igreja, me levaram para comer com um monte de gente da igreja. Assim que me sentei, disse: "Assim que terminar de comer, irei para a casa pastoral, pegarei minhas roupas e voltarei para Cleveland, Tennessee. Vou para casa." O pastor disse: "Ah, não vai não. Vou aproveitar isso para começar um avivamento." Eu disse: "Pastor, não há avivamento, pastor. Não vou ficar. Tenho algumas coisas que preciso fazer amanhã de manhã.
vou para casa. Ele disse: Ah, não vai não. Vou aproveitar isso para começar um avivamento. Estou indo para casa, eu disse. Você pode perguntar: o que Jesus disse sobre isso? Não sei, não perguntei a ele. Eu queria fazer o que eu queria. Na maioria das vezes, quando sai de um culto como esse, você fica meio fraco porque orou com as pessoas por muito tempo. Na maioria das vezes, quando começa a comer, você começa a ganhar um pouco de força. Essa foi a única vez na minha vida em que, a cada garfada de comida, eu ficava mais fraco. Quando terminei de comer, eles me levaram para o carro. Quando chegamos na casa pastoral, a esposa do pastor arrumou a cama para mim. Quando finalmente me colocaram na cama, eu estava como um trapo torcido. Adormeci imediatamente. Acordei às 5:30 da tarde, me sentindo cheio de energia. Já era tarde demais para ir para casa. É tarde demais para ir para casa, irmão Norvel, disse o pastor. Jesus quer que você pregue esta noite. Eu disse: Eu sei. Ok, pastor. Ok. O culto começou às 19h. Às 10h40 da noite, um homem muito bem vestido, com anéis de diamante nos dedos e alfinetes de gravata de diamante, veio caminhando até o altar. Ele disse: Esta é a primeira vez que fico sentado em algum lugar por 4 horas sem fumar um cigarro. Nunca vi nada assim. Gostaria de encontrar Deus na minha vida. Mas fui casado antes. A esposa com quem vivo agora e eu temos 2 filhos. Conheci alguns cristãos, sou dono de uma joalheria em outra cidade. E eles disseram que se eu entregasse minha vida a Jesus, teria que me livrar da minha esposa atual e de meus filhos e voltar e me casar com a minha primeira esposa. Eu amo a mulher com quem sou casado agora e amo meus filhos. Não quero me separar deles, por isso rejeitei Jesus. Eu não quero me separar deles. Isso é verdade, Senhor? Eu disse: Não adianta tentar desfazer um ovo mexido. Esqueça isso. Você está disposto a se ajoelhar agora e pedir a Jesus que perdoe todos os seus pecados e pedir a Ele que entre em seu coração pela fé? Você está disposto a fazer isso, Senhor? Sim, disse ele. Estou disposto a fazer isso. Mostre-me, eu disse. Ele olhou para mim, caiu de joelhos e começou a clamar a Deus por misericórdia e ajuda. Ali mesmo, de joelhos, ele entregou sua vida a Deus e foi salvo. Imagine só se eu tivesse encerrado o culto às 10:30 da noite. Agora são 2 em um dia. Por quê? Por causa do fogo de Deus, falando em línguas, gemendo diante de Deus, queimando o jogo de futebol de mim, me mantendo estirado no chão para que eu pudesse ficar lá. E talvez, porque não fui a esse jogo de futebol, há uma chance de dezenas e talvez até centenas de pessoas entrarem na família de Deus. Você pode dizer: Ah, isso é bom, Norvel. É bom amar muito o Senhor. Ouça-me, irmão e irmã. Odeio te dizer isto. Eu amava Jesus naquela época e amo Jesus agora. Mas eu não amava Jesus o suficiente naquela época para não ir ao jogo de futebol. O Espírito Santo que vive dentro de mim intercedeu por mim com gemidos inexprimíveis. Ele me libertou. O Espírito Santo intercedeu por mim. Neste momento, tenho testemunho de salvação daqueles 2 jovens e daquele homem que era dono da joalheria. Porque do mundo espiritual, do céu, vêm as armas para a igreja, as armas de Deus. Gostaria de dizer que há um jeito fácil e precioso de se livrar do lixo dentro de você. Mas sinto muito ter que dizer isso, irmão e irmã. Vocês terão que passar pelo caminho das línguas. Terão que passar pelo caminho do gemido diante de Deus. O Espírito Santo precisa fluir através de você e te libertar. Prepare-se para receber os dons do Espírito. E você que está me ouvindo, meu irmão e minha irmã? Esse é o final do primeiro livro, mas saiba que isso é uma série. Esse é só o primeiro livro. Teremos os outros livros, cada um deles falando sobre cada um dos dons do Espírito Santo. Então aguarde, os outros ainda estão em processo de tradução. Mas se você chegou até aqui, te convido a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com outros irmãos e irmãs em Cristo,
para que essa mensagem chegue até eles. Obrigado por ter chegado até aqui e comente aqui embaixo: o fogo de Deus está queimando dentro de mim. O fogo de Deus está queimando dentro de mim. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Não existe nada de errado você assistir um jogo, um esporte, nada disso. O problema é quando essas coisas começam a tomar o lugar de Deus. É claro, Deus não vai te obrigar a fazer nada. Ali ele estava debaixo de uma forte influência espiritual, porque provavelmente aqueles pastores estavam orando muito por ele, de modo que o Espírito Santo encontrou espaço na vida dele para poder agir por conta da oração de intercessão daqueles pastores. Mas Deus nunca vai te obrigar a nada. Agora, cabe a você despertar para Deus, despertar para a obra, ter amor, despertar para conhecer o Senhor e viver essas coisas. Se você ama essa obra, se você ama esse canal, eu também te convido a contribuir, porque através da sua ajuda eu consigo traduzir muito mais livros, consigo fazer muito mais vídeos para esse canal e abençoar a vida de mais gente. Então, você que contribui, eu agradeço pela sua vida. Eu estou repreendendo sempre o devorador e declarando 100 vezes mais. E você que vai contribuir, faça de coração e pela fé. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!